Olá, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso papo de quinta-feira, nosso papo semanal. Tivemos papo de terça, não tivemos papo de quarta, mas gente, eu prometo que eu vou tentar fazer o papo semanal de todos os dias da semana, prometo pra vocês. Mas vamos lá, que hoje o papo tá super legal. Hoje eu pensei da gente falar sobre algo, porque a gente terminou a nossa série de recomeço. Ontem, na terça-feira, nós tivemos um papo super legal sobre por que a gente tem medo de recomeçar, que a gente joga sobre nós, né, as expectativas do resultado, sendo que qual que é a nossa função? Fazer a nossa parte. E os resultados, a porta aberta ou fechada, ela é do Senhor. Mas, Chayane, você pode me perguntar, e depois que a gente recomeça, que a gente começa a lidar com todos os desafios, com as questões da jornada, né? Porque a gente decidiu recomeçar. E querendo ou não, gente, a gente ainda tá com aquela mente de escassez, né? Quando a gente tem medo de recomeçar e medo de começar algo novo, que a gente ultrapassa essa barreira, derruba esse muro, a gente ainda fica com resquícios de escassez do medo, do recomeço, do começo de algo novo, resquício ainda do medo em pisar em solo diferente. E aí, você pode me perguntar assim, o que a gente faz depois que a gente recomeçou e começa a lidar com esses percalços aí da jornada? Gente, o que eu falo pra você? Deus não nos chamou pra viver tempo de escassez na mente, porque a nossa mente, ela manda muito. Nossa mente, o que a gente pensa, como a gente se percebe, como a gente se enxerga diante das situações. Manda muito como a gente vai lidar com tudo isso. E quando eu contei pra vocês sobre todo o processo que eu tô vivendo de graça de Deus no meu ambiente de trabalho e graça de Deus internamente, porque hoje eu vou falar da graça do Senhor no meu interno. E como que eu tô derrubando essas muralhas de escassez, e na verdade como que eu derrubei essas muralhas de escassez dentro de mim. É sempre pensando no que o Senhor me chamou para ser. O Senhor fala sobre mim que eu sou filha amada. O Senhor fala sobre mim que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de areia, eu poderei mover montanhas. O Senhor fala sobre mim que eu sou filha dele e que eu posso pedir nações para ele que ele entregará. Sabe, lendo Davi, todas as vezes que Davi falou com Deus sobre se ele pode ir lutar aquela guerra e se ele venceria aquela guerra, e Deus respondia pra ele, eu fico pensando que eu sou filha, sabe? E que Deus fala que ele me capacita, que ele me ama e que ele me capacita diariamente. Por que eu tenho que ter medo? Hoje, gente, toda vez que eu vou falar pra algum público, ainda falando de uma outra área que eu estou em desenvolvimento, vou falar para algum público, sabe? Ainda me dá aquela coisa de uma ansiedadezinha que é normal. Só que essas ansiedades, elas não podem paralisar a gente. Eu lanço as palavras do Senhor sobre mim. Eu sou amada, eu sou capacitada, Deus que tá me capacitando, Deus me capacitou para fazer isso aqui. E o resultado vem dele. Como as pessoas vão enxergar, lógico, eu peço graça do Senhor sobre o que eu tô fazendo, sabe? Porque às vezes a gente vai se comunicar com alguém e às vezes a gente acaba não se comunicando da forma que a gente queria. Então eu peço ao Senhor que todas as vezes que eu vou me comunicar com alguém, que eu vou lidar com alguém, que Deus derrame graça para que seja repassada a informação da forma que ela tem que ser repassada. Então, o resultado vem dele. Como as pessoas vão me enxergar depende muito da graça do Senhor sobre mim. Então é o que eu mais peço, essa sabedoria, essa graça derramada. Então eu fico lançando essas palavras sobre mim, sabe? As palavras que o Senhor fala sobre mim, que Ele me capacita, que Ele me ama, que eu tô vivendo um propósito, que eu tô aprendendo a jornada, que eu tô passando por aquilo, porque tem algo que o Senhor quer que eu aprenda, quer que eu amadureça naquela jornada. Eu fico lançando. Hoje, gente, a minha vida não tá exatamente da forma que eu queria, sabe? Não é porque você está vindo vindo aqui conversar com vocês e que eu estou realmente gostando desse papo, gostando dessa nova realidade, que tá tudo certo em todas as áreas. Não, mas o que eu tenho experimentado é de uma alegria, porque o Senhor não nos chamou, não chamou eu e a você para viver tempo de escassez, mas chamou a gente para viver um tempo de abundância em meio ao que está acontecendo, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós viveremos aflições, mas teríamos o Espírito
Espírito do Senhor conosco. E ele, Jesus, veio aqui vencer o mundo. Nós também venceríamos. E que tem uma promessa, uma marca da promessa sobre nós. Mas, Chayane, que marca de promessa é essa? A marca de promessa é que nós iremos para um lugar em que não há dor, não há choro, que nós teremos a presença do Espírito Santo, que com fé em Deus tudo nós podemos, porque Ele está conosco. Então, assim, nós podemos sonhar, nós podemos acreditar, nós podemos ter fé, nós podemos pedir a Ele que Ele vai nos dar. Ai, Shane, mas Ele vai nos dar tudo o que eu pedi, tudo que for para o seu desenvolvimento, tudo que for para um propósito que já está estabelecido sobre nós, sabe? Então, assim, nós temos que lançar sobre nós todas essas palavras. Em Cristo nós venceremos todas as coisas, porque Ele veio aqui e venceu o mundo, e nós também venceremos nele, porque tudo começa nele, tudo passa por ele, tudo termina nele. Então temos que lançar todas as nossas aflições nele, nosso cansaço nele, nossa fé nele, e aproveitar a abundância que ele nos deixou, porque ele veio aqui para que teremos vida e vida abundante. E a vida abundante não significa que não teremos aflições, mas que nós experimentaremos da graça de ter Ele conosco, de lançar sobre Ele todos os nossos anseios, nossos medos. E eu ando experimentando dessa abundância de ter fé nele, sabe? Então, eu declaro sobre você essa abundância, essa fé, essa coragem, e que você jogue sobre ele e viva o teu propósito. Viva o teu propósito com leveza, com força e com muita fé. Ai, gente, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final desse papo delicioso que foi com você. Eu vou parar por aqui, porque, gente, falar de Jesus pra mim é maravilhoso, e contar as minhas experiências, como que eu tô passando pelos meus processos, é sempre um prazer. E comenta aqui o que você tá achando, comenta aqui o que você quer que a gente converse no próximo papo, e compartilha, curte pra eu entender que você tá gostando. E muito, 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 muito obrigada. Até o próximo vídeo, até o próximo papo da semana. Tchau, tchau!